Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, eu quero ser bem breve. O tema dessa mensagem é assim: 7 princípios fundamentais dos pais para os filhos. 7 princípios fundamentais bíblicos de que os pais têm esquecido de passar para os seus filhos. Eu tenho visto ao longo desse último ano, principalmente, eu tenho tido uma grande preocupação. Eu tenho uma preocupação, em primeiro lugar, com a igreja, dos caminhos que a igreja tem tomado. E hoje pela manhã na consagração, quem esteve sabe o quanto Deus falou nesse rumo, da preocupação da igreja. E quando a igreja fala da igreja, não é essa instituição. Fala-se da igreja que compõe, que somos nós, cada indivíduo. Eu estou muito preocupado com o rumo que a família tem tomado, a direção que a família tem tomado. Eu sou ainda de uma época em que não existia o celular. O celular foi uma novidade. Eu vi e me sinto honrado por ver um avanço tecnológico tão grande. Nunca se imaginava que um FaceTime era coisa de filme, era coisa que só se conseguia ver nos filmes futuristas de Guerra nas Estrelas, em que alguém conseguiria pegar um celular e falar com a pessoa, vendo a pessoa ao mesmo tempo. Isso era coisa de uma loucura. Eu vi o primeiro celular que parecia um tijolo, e algum que só falta ser um ferro de passar, porque tem tudo no celular hoje em dia. E dessa mesma maneira em que eu vi o avanço tecnológico, eu também vi a família mudar. E eu ouvi uma frase, eu contei hoje pela manhã, numa rádio AM, uma rádio muito simples, de uma pessoa muito simples falando, em que me impactou, e isso fez eu fazer essa mensagem. Esse homem disse assim, porque essa questão que nosso irmão Frutti disse, eu vejo que Deus realmente tem movido, tanto aqui em Foz, como tem movido nas partes superiores do nosso Brasil, na parte política. Deus tem levantado pessoas diferentes para estarem à frente. Eu creio que Deus, esse ano, tem levantado uma geração de Elias e Davi para fazer uma mudança. Eu creio nisso para a nossa nação. Eu creio que realmente pode ser. Em todas essas conversas que tem tido, esse homem disse uma frase, ele disse assim: o ministério da educação não deveria se chamar Ministério da Educação, deveria se chamar Ministério do Ensino. E quando ele disse isso, me levantou uma questão. Eu digo, por que esse homem, um homem tão simples do campo, dizendo isso? Ele falou, porque... E aí, quando ele completou a frase, quando eu me fiz a pergunta, ele completou a frase, ele dizendo, sim, porque na verdade deveria ser ensino, porque nos colégios as nossas crianças aprendem matemática, aprendem história, estão aprendendo. Não deveria ser educação, porque a educação ela parte do lar, ela parte da casa. E quando ele disse isso, me chamou uma grande atenção. E eu falava com Deus. Eu falava, Deus, como a família mudou ao longo do tempo. E nós podemos ver a consequência da igreja, porque nós vemos o reflexo dentro da igreja da aprendizagem que nossos filhos deveriam ter dentro de casa. Nós vemos alguns reflexos. E é isso que eu queria falar. Primeiro, porque nós darmos educação para os nossos filhos é um dever dos pais, não é um dever da colégio. Mas a forma em que a sociedade se apresenta hoje, a educação ela tem ficado na mão dos professores, dos pastores, não tanto dos pastores, porque as crianças estão à mercê e nas mãos da igreja do departamento infantil. E desde um princípio nós tivemos um projeto, e eu tive uma preocupação muito grande com o departamento infantil da igreja, sempre. Os pastores hoje do departamento infantil sabem disso, e ser um pastor de crianças foi um propósito que Deus tinha colocado no meu coração há mais de 4 anos atrás. E nós temos um pastor para o departamento infantil. Hoje nós temos, pela graça de Deus, um pastor à frente de um departamento infantil. Então as nossas crianças elas são pastoreadas. Mas na igreja elas não recebem educação. Na igreja elas recebem ensinamentos
sementes da palavra, a qual lhe encaminharão para ter um futuro com Deus. Isso é que elas aprendem aqui. E eu tirei 7 princípios bíblicos, que hoje eu e você, que eu sei que hoje é um culto da família, é um culto de Santa Ceia, e que a maioria que está aqui dentro tem a sua família, e aqueles que não têm, são jovens com uma idade bastante já avançadinha, e com certeza, eles terão a sua família no futuro. O primeiro versículo que eu quero ler é o de Deuteronômio, o capítulo 6 e o verso número 7. Nós vamos ler alguns versículos hoje, tá? E você, se puder, marque na sua Bíblia. Se não, depois você assista a mensagem e tire essa palavra e guarda no seu coração. E não somente no seu coração, guarde essa palavra, porque é princípio que nós devemos ter com a nossa casa. Diz assim a palavra do Senhor, desde o verso número 6, do livro de Deuteronômio. Diz assim: guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje. No verso número 7: e não deixe de ensiná-lo aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Até aqui. Eu vou precisar depois que você já pode deixar Provérbios aí no gatilho daí, Mateus, por gentileza. Nós vamos precisar ler. Ou seja, o primeiro versículo da palavra do Senhor que nós lemos diz que de quem é o dever de ensinar? É dos pais. Ou seja, quem deve ensinar os filhos não é o pastor, não é a professora, não é a empregada. Quem deve ensinar os filhos são os pais. Então os pais que são um pouco responsáveis com os seus filhos e deixam os seus filhos para que os outros cuidem e ensinem, depois você não vai botar culpa que seu filho é mal criado, ou depois você não fica bravo se alguém começar a querer repreender o seu filho, porque a responsabilidade do ensino, ela parte do pai, em primeiro lugar. Aleluia, aleluia realmente, e que passamos a ser obedientes à palavra. Em primeiro lugar, que não é um primeiro princípio, esse é um dever meu e seu, é a minha e a sua obrigação, e nós ensinarmos os nossos filhos. A responsabilidade dos filhos está nas mãos dos pais, não dos avós, não dos tios, não das empregadas, não dos professores e não dos pastores. É dos pais. Mas como é que eu começo? Como que eu começo? Provérbios capítulo 1, verso de número 7. Provérbios capítulo 1, verso número 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A primeira coisa que eu e você temos o dever, o primeiro princípio de que o pai tem, é de ensinar o temor de Deus na vida de um filho. O primeiro princípio que eu e você como pai, nós devemos ter para com os nossos filhos, é que os nossos filhos olhem na nossa cara e digam: meu pai e minha mãe temem a Deus. Meu pai e minha mãe são homens e mulheres de Deus. A Bíblia me ensina, e não só isso. Se você pega o capítulo de Provérbios 9 e 10, é a mesma coisa. Ele diz que o princípio de toda a sabedoria é o temor a Deus. Ou seja, por que existem tantas casas que é uma bagunça, e que você vê o reflexo na vida da criança, que é uma bagunça também? Porque não há sabedoria na casa. Por quê? Porque o pai e a mãe não temem a Deus. Ou seja, o primeiro princípio é o princípio do temor ao Senhor que tem que estar na tua casa. Esse é o primeiro que você tem que ensinar. E a maneira mais poderosa
de você ensinar o temor a Deus para os seus filhos é com o teu testemunho. Porque uma criança, ela cresce tendo como herói, não é o super-homem, não é o Homem-Aranha, não é a Mulher Maravilha. O primeiro herói para uma criança é o seu pai, é a sua mãe. Então que o seu filho olhe para você e encontre nos seus olhos, encontre no seu testemunho o temor a Deus. Primeiro lugar, o temor ao Senhor. Segundo princípio, Provérbios capítulo 48 e o verso número 23. Provérbios capítulo 48 e o verso de número 23. Oi? Não, desculpe. Provérbios capítulo 4, eu estou sem óculos, desculpa, irmãos. Nem tem 48, só tem 31. 4, 23, desculpe. Me perdoem, irmãos, estou sem óculos, estou me batendo aqui. Não, é que não adianta, eu não enxergo porque é pequena a letra. Eu esqueci o meu óculos. A idade está chegando, não tem jeito. 4, 23, por favor, aí está. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobretudo que o que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia não fala disso aqui, porque quem escreveu a Bíblia não foi o mundo ocidental. Ou seja, para eles, quando a Bíblia fala, nós falamos de sentimentos, nós falamos coração. Para o judeu, ele fala de ventre, quando fala de coração. Quando ele fala de coração, ele fala de mente. Ou seja, o que a Bíblia está me dizendo, de que o que eu tenho que fazer, é guardar a minha mente. Porque da minha mente, dos meus pensamentos, saem todas as minhas saídas da vida, ou seja, todas as fontes, ou seja, todas as minhas atitudes que eu tenho, elas partem do meu pensamento. Ou seja, o segundo princípio que eu tenho que passar para os meus filhos, e o que eu vejo que realmente, todos esses princípios que eu estou falando, são coisas que eu vejo que nós esquecemos ao longo da caminhada nas nossas casas. Primeiro, que nós deixamos para falar de Deus só na igreja. Segundo, todas as nossas atitudes, elas já não partem de um princípio bíblico e de um princípio de se Deus quer que eu faça isso. As nossas decisões, elas são tomadas à medida das nossas necessidades das nossas casas. Mas a Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo que tudo que está no meu pensamento tem que ser a fonte da minha vida. Ou seja, o segundo princípio que eu tenho que passar para os meus filhos é as coisas que eles pensam, é o que eles valorizam. Se a linha de pensamento, se aquilo que está sendo gerado na mente da criança condiz com a palavra do Senhor. Por isso que a primeira coisa que tem que ser ensinada é o temor. Depois é o que elas pensam. Ou seja, porque elas são esponjas. Tudo que elas veem em casa, elas absorvem. Tudo que elas ouvem em casa, elas absorvem. Ou seja, o que é que seu filho tem visto e o que é que está entrando no HD dele como testemunho. Ou seja, qual é a formação de pensamento que essa criança vai ter. Por exemplo, uma criança agressiva, se você vê no histórico dela, não é somente porque ela é geniosa, é porque, quem sabe, ela ouve e vê esse tipo de atitude desde a infância. Então parece algo natural. Ou seja, a mente dela está sendo formada por aquilo que ela está absorvendo. E a Bíblia me diz que o meu coração sai as fontes de vida. Ou seja, a segunda coisa que você tem que ensinar para o seu filho, com o seu testemunho, é a maneira que você pensa, é a maneira que você, pai, age, que você, mãe, age. Depois não adianta você querer repreender seu filho, porque na verdade ele só está sendo um reflexo do que você é, só isso, nada mais.
E tem mãe e pai que é tão cara de pau que fala, está aprendendo no colégio. É a companhia dos amiguinhos. Terceiro princípio. Provérbios capítulo 1, verso número 8. Filho meu, ouve a instrução do seu pai, e não deixe os ensinamentos da sua mãe. Quem é que está ensinando? Quem ensina é o pai e a mãe. Ou seja, aqui há um princípio que é o princípio de obediência aos pais. Você tem que ensinar para o seu filho que ele é sujeito a você. Você tem que ensinar ao seu filho que ele tem que te obedecer. Os ensinamentos que você tem. Hoje nós vemos uma geração de crianças rebeldes que eles não querem mais ouvir aos pais. Eles não querem obedecer aos pais. Eles não querem ser sujeito aos seus pais. E nós vemos isso como pastores, num reflexo, quando as pessoas são adultas. As pessoas não conhecem o princípio da obediência. Por quê? Porque uma empregada não tem autoridade sobre um filho. Uma professora não tem autoridade sobre um filho. A autoridade e o respeito, ele só vem por parte do pai e por parte da mãe. Ou seja, o terceiro princípio que você tem que ensinar para os seus filhos é da obediência aos pais e às mães. Ensina o seu filho. E o que eu vejo é que hoje em dia os pais não têm ainda. Não. Quando ele crescer ele muda. Não, é assim mesmo. É só uma criança. E tem situações, inclusive, que a Bíblia nos ensina que nós devemos repreender com a vara da correção. E hoje em dia, infelizmente, tem direitos que se você encostar a mão num filho e alguém for denunciar, você vai preso, vai fazer um monte de coisa ainda se você bobear. Terceiro princípio, o princípio da obediência. Quarto princípio, Provérbios capítulo 13. Vê se tem 20 aí, gente. Tá difícil aqui, nossa. Senão eu vou ler aqui, escute. Deixa isso para lá que eu escrevi pequeno demais isso aqui. Isso aqui, a minha letra já não é bonita, irmãos. Escreve pequeno, eu sem óculos, fica quase difícil. Diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Vou repetir, depois se encontra lá no 13, deve ser 20, uma coisa assim. 20? Aí, está ali, olha ali. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Me responde uma coisa: com quem o seu filho tem andado, você sabe? Quem são amigos dos seus filhos? Com quem ele anda? O que eu vejo hoje é uma geração de pai que nem sabe quem são os filhos, aonde seu filho se encontra, aonde ele está nas madrugadas. Quem são os companheiros dos seus filhos? Sabe qual é o quarto princípio? O princípio da má companhia e o princípio da boa companhia. Porque aí diz: se teu filho andar entre os bons, ele será bom. Vamos trocar as palavras. Se ele andar com bandido, vai virar bandido. Por isso o quarto princípio que você tem que ter é de você cuidar. É responsabilidade tua de cuidar aonde seus filhos estão. Quarto princípio: controle o seu filho. Vasculhe com quem ele anda. Vasculhe com quem ele está. Quinto, Provérbios capítulo 4, verso 24. Conseguiu, mandar? Desvia de ti a falsidade da boca
e afaste de ti a perversidade dos... Leia para mim novamente, por favor. Que tipo de palavra que tem saído da boca do seu filho? Que tipo de palavra que sai da tua boca quando você está na tua casa? Que tipo de palavra sai da tua boca quando a raiva entra no seu coração? Que tipo de palavra você profetiza dentro da tua casa e sobre a vida do teu filho no momento que as coisas estão difíceis? Sabe qual que é o quinto princípio? É o princípio de você ensinar que da palavra do seu filho não tem que ter palavra torpe, palavrão, porcaria. Da palavra da boca do seu filho só tem que sair coisas boas, coisas de amor, coisas de paz. E eu estou realmente ultimamente indignado. É quando eu ouço dentro da igreja um crente falar palavrão. É inadmissível. É inadmissível. Porque se alguém fala palavrão dentro da igreja, eu não imagino o que é dentro da sua casa. Vocabulário. É o quinto princípio. É o princípio do que se fala. O que é que você tem ensinado com as tuas palavras para os teus filhos? Que testemunho você tem que dado com o que sai da sua boca? Que sem contar que aqueles que mentem para os filhos. Por isso quando você falar alguma coisa, teu filho cumpra o que você fala. Por quê? Ali fala: desvia de ti a falsidade da sua boca. A versão em que eu anotei aqui diz: desvie da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Quinto princípio: aquilo que sai da nossa boca tem muito poder no mundo espiritual. Sexto, Provérbios capítulo 6, do verso 6 a 8. Agora fica meio forte às vezes a coisa. Irmãos, vocês percebem que eu busquei situações de coisas que nós como os pais temos negligenciado dentro das nossas casas. Não estou pegando pecado não, viu? Traição, coisa assim, não. Isso aqui é uma palavra para mim, em primeiro lugar. Eu sempre falo, eu quero ser o primeiro da fila para receber. Eu quero ser o primeiro para receber. Não quero ser o último não. 6, verso 6, vai até o 8 aí, tá, Mateus? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. 7. Pois ela não tem chefe, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão o seu pão e na cega junta o seu mantimento. O que você aprende com a formiga? Tem pessoas que pensam que isso aí é para o preguiçoso. A primeira coisa, quando aparece preguiçoso lá, ela fala: ih, já vai falar do preguiçoso. Não estou falando de preguiçoso. Eu estou falando que quando o escritor lhe escreve sobre a formiga, quem conhece a formiga corredeira, que ela armazena alimento durante todo o verão, para ter o alimento no inverno, ele está ensinando um outro princípio, que não é da preguiça, é o princípio da perseverança. E ensinar para os filhos que as coisas são difíceis, que as coisas não caem de graça do céu, que para você construir uma vida e ser bem sucedido, pode durar toda uma vida, que dinheiro não é fácil, que dinheiro não cai do céu, de que alguém quer ser rico tem que trabalhar, e não ficar acreditando em um monte de história de ganhar dinheiro milagrosamente e ficar rico do dia da noite. Por quê? Porque a geração de hoje é imediatista e quer tudo para amanhã, e se não recebe, desiste. O que o escritor está assinando para mim e para você, que em primeiro lugar eu e você não temos que ser nas nossas casas como pais aquele que começa uma coisa e não termina, que no primeiro problema que vem, a desistência.
O que eu e você temos que ensinar para nossos filhos é o princípio da perseverança, que as coisas são difíceis, mas que se nós estamos com Deus, se nós estamos indo à frente, lá no futuro nós colheremos o plano que Deus tem para mim e para você. Conte a realidade para eles. Ensine para os seus filhos a verdade, que a vida ela não é fácil, que ela vai tomar vários tombos, que vai se machucar, que vai ter pedra pelo caminho. Mas se ela perseverar como a formiga, se ela começar a armazenar uma folhinha de cada vez. E outro princípio da perseverança é aliado com outros. Uma formiga não constrói nada sozinho. Ensine para os seus filhos que ela precisa de alguém companheiro do seu lado, alguém que vai lutar do lado dele no momento da dificuldade, mas também no momento da bonança. Linda a atitude do irmão Marcos em falar assim: vem aqui, minha vida, do meu lado, porque eu não conquistei, ou melhor, Deus não deu isso para nós sozinhos. Sexto princípio que é esquecido pelas famílias de hoje: o princípio da perseverança. Ensine para os seus filhos, para eles perseverarem. Amém, igreja? Sétimo e último princípio. Estamos no horário. Provérbios, capítulo número 3, 9 e 10. Esse, quem sabe, é o mais importante que você tem que ensinar para o seu filho. Esse está esquecido na igreja. Esse tem sido esquecido por homens e mulheres com títulos dentro da igreja. Está lá? Honre ao Senhor com os teus e com a parte dos meus, dos teus. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O sétimo princípio tem sido esquecido, porque hoje nós encontramos uma sociedade em que o mais importante é adquirir bens. O mais importante é construir uma casa. O mais importante é ter um bom emprego. O mais importante é assegurar o futuro com uma boa conta bancária. Aonde que o mais importante é a posição aonde você se encontra. Ou seja, hoje a nossa linha de pensamento familiar, como homem e mulher, é assim: temos que trabalhar, porque nós temos compromissos a cumprir. Então, o homem e a mulher têm trabalhado demasiadamente, não digo que esteja errado. O homem e a mulher têm dedicado praticamente, mais ou menos, em estudos feitos, praticamente 12 horas por dia ao trabalho. Tem gente que trabalha no trabalho, depois ainda trabalha no feriado, fazendo hora extra, outro que faz bico vendendo coisa, e vive trabalhando para arrecadação. Por quê? Porque as finanças são importantes. E nós esquecemos de um princípio. Eu quero começar por aqui. Ou seja, a Bíblia está me ensinando, em primeiro lugar, que eu tenho que honrar ao Senhor com as minhas primícias. E eu vejo uma igreja que é infiel nos seus dízimos. Eu, como pastor, posso falar. Eu não posso entender, nós que somos pastores e conhecemos a vida das ovelhas, que alguém que não trabalhe não dê as suas primícias. Ou melhor, alguém que trabalhe não dê as suas primícias. Eu falo: opa, tem coisa errada.
E não há desculpa a dizer porque tinha conta para pagar. Porque a Bíblia poderia, eu peguei porque eu tomei como base o livro de Provérbios. Versículo que diz que eu tenho que honrar ao Senhor. Ali diz com os bens, mas existe a versão que eu coloquei com as primícias. Honre ao Senhor com os seus recursos, com os seus primeiros frutos. Mas eu encontro homens e mulheres dentro da igreja, não só falando de membros, mas falando de homens e mulheres que têm cargos na igreja e que não dizimam há meses. E ainda entram e fazem campanha para serem abençoados financeiramente. Eu digo, é burro, só pode. Eu não consigo, tem coisa que é impossível, você não pode ir contra a palavra do Senhor, não existe. A primeira coisa que eu penso assim, e dá vontade de você ir falar, mas eu digo assim, Senhor, tem coisa que tem os seus limites. Deus sabe que eu digo isso, baixo do temor de Deus, e os que são mais íntimos meus conhecem, sabe que eu não me importo com dízimo, com oferta. Eu não é pastor Carlos, Walter, eu cumpro a minha parte. Isso aqui é eu e Deus, isso aqui é você e Ele. O meu papel como pastor é de te ensinar, e a minha preocupação hoje não é com você, porque hoje você é barbado, você é grande. Agora a minha preocupação é com o seu filho. Estou falando de princípios que os pais estão esquecendo de passar para os filhos. Ou seja, quando seu filho vai na escolinha, sabe o que você tem que fazer? A primeira coisa tem que pegar uma moeda de 10 centavos, se você não tem, dá na mão dele e fala assim: filho, não esqueça de dar na ofertinha do culto lá em cima. Por quê, pai? Porque a Bíblia diz que nós temos que honrar. Princípio da honra que eu falei no primeiro princípio, de temor de Deus. Quem não tem temor de Deus não teme a palavra. Quem não tem temor de Deus, e o pastor Carlos falou algo hoje pela manhã, que o crente ele vive pela fé. Ou seja, se eu não acredito, não tenho fé nisso, é em vão. Se eu acredito, e eu creio que todos estão aqui porque creem nessa palavra, então você tem que fazer o que ela disse. Mas não é para você ser abençoado, porque o versículo anterior dizia o que eu tenho que honrar. Se eu honro a Deus, os meus celeiros são fartos. Quando fala de celeiro farto, fala de que Deus ele retribui aquele que lhe dá. Mas quando ele fala de vinho, ele fala alegria. Tem um monte de gente com a conta cheia de dinheiro e que é infiel com dois e passa perrengue com tristeza dentro de casa, não há alegria dentro do lar. Porque são princípios bíblicos, não tem como você ir contra a palavra de Deus. Se você não honrar a Deus com o que você ganha, não há alegria na sua vida. Então ensine, se você quer ser, eu creio que todo pai, ele quer o melhor para o seu filho, ou não é assim? Que pai que não quer o melhor para o seu filho? Eu quero que minha filha case, Deus do céu, hoje eu falei, mais uma menina, gente do céu, aguentar genro não é fácil. Não tenho nenhum aqui hoje, né? Dos meus tem? Estou brincando, Deus sabe que graças a Deus, os dois são uma benção. E eu falava para Deus hoje, quando eu estava com a Radassa no colo ali, eu falei: Deus, prepara outra benção para essa aqui também, gente do céu. Também pelo vídeo, claro. A gente não tem nenhum de nós que quer o mal para os seus filhos. Você quer o bem para o seu filho? Ensine os princípios. Ensina o princípio de ele ofertar na casa do Senhor. É um princípio de algo chamado, irmãos, ouça essa palavra. Ensine para o seu filho o princípio da generosidade. Olha o que diz o capítulo 15 e o verso de número 27, já estou acabando. Eu falei o que é o princípio da? O princípio da?
princípio da... Olha o 15, 27 diz. Que é o contrário do generoso. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia os presentes viverá. Eu vou ler a minha tradução. O avarento põe a sua família em apuros. Nova versão internacional. O avarento põe o quê? A sua família em apuros. Deixa de ser avarento, pelo amor de Deus. Abre o teu coração para a generosidade em ajudar os outros. Porque o homem avarento, ele coloca a sua família em apuros. Ensine ao seu filho o princípio da generosidade e não ensine ao seu filho a ser um avarento, pelo amor de Deus, que você está colocando em risco todo o futuro dele como família. Aleluia! E ainda mais, a versão internacional diz assim: mas quem repudia o suborno viverá. Quem repudia o suborno viverá, que é algo que nós estamos ouvindo falar muito nesses últimos dias. Pelo amor de Deus, que teu filho não te veja você furando um sinal e um guarda te parar e você oferecer uma merreca para ele, para você não levar os teus pontos na carteira. Pelo amor de Deus. E se você já fez isso, ora para Deus apagar da mente do teu filho, pelo amor de Deus. Porque isso é suborno. Você está ensinando para o seu filho a destruição da vida dele. Nós estamos falando de princípios que estão esquecidos pelos pais. 11:25. Olha que lindo que é você ser generoso, irmãos. 11:25. A alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. O último princípio que você tem que ensinar para os seus filhos é que teu filho seja generoso, que ele abra o seu coração e ajude aqueles que precisam. E não estou falando para você dar tudo o que você tem, eu estou falando para que quando Deus tocar o teu coração, para você ofertar, para você ajudar alguém, para você fazer o bem, para que você seja generoso por alguém, pelo amor de Deus, faça. O último princípio é da generosidade e do repúdio à avareza.